Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo à Perspectiva Conservadora, seu canal no YouTube de informações, educação, notícias e análises. Hoje nós vamos continuar dando sequência nas nossas aulas, aula de número 5. Estamos tratando aí de origem e desenvolvimento do pensamento socialista comunista. Hoje eu vou fazer a parte 2 de Karl Marx e Engels e vou falar um pouquinho de Revolução Russa. Só uma introduçãozinha, eu não vou me alongar nisso, eu vou deixar para o sábado que vem, tá? Vamos ficar mais nessa questão de Karl Marx e Engels. Eu me demorei mais nesses porque realmente eles são os pais desse pensamento e eles é quem determinam como muitos pensam até hoje, pelo menos em parte, né? No todo da obra deles, ninguém, aliás, eu já disse isso e volto a repetir, ninguém realizou esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia na prática. Nenhum governo. Ok. Vamos iniciar então, antes de eu falar a frase de hoje, vou me apresentar de novo. Meu canal ainda é um canal novo, né? Eu tenho pouco mais de 10 vídeos, então eu creio que algumas pessoas ainda não me conhecem. Meu nome é Wagner, sou pesquisador, sou teólogo e procuro fazer o meu melhor, né? Dar o meu melhor com relação às coisas desse mundo, a política, a economia, a cultura, a religião, mostrando que a nossa sociedade pode ser transformada através de uma perspectiva conservadora e principalmente de uma perspectiva cristã. Eu creio que o cristianismo é a transformação da nossa sociedade. Tanto que a frase de hoje tem a ver com isso que eu acabei de falar. O pastor batista, chamado Martin Luther King, ele disse o seguinte sobre essa questão do comunismo. Ele disse: o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Ok? Então, tem tudo a ver, né, com o que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito muito nisso, nessa questão de que o comunismo ele não é uma coisa que continue a existir. Fosse o nome que fosse, né, questão de comunismo, né, tem a questão do islamismo mundial também que está acontecendo aí com muita força. Isso daí não é só questão de ser uma coisa ruim que está acontecendo num lugar ou no outro, não. Eu creio que muitas coisas que estão acontecendo aí mundo afora, sim, tem sim a culpa, vamos colocar assim, né? Se é que podemos achar culpados, mas eu creio que nesse caso existem culpados, que é a omissão do cristianismo de um modo geral, né? A igreja dos últimos, principalmente nos últimos 30 anos, ela decaiu dos seus princípios morais, de seus valores, daquilo que era realmente importante. Ela se fechou e nesse fechamento outros tomaram o lugar que era, no meu ponto de vista, do cristianismo. Você que está me ouvindo, preste atenção numa coisa: não existe no nosso mundo uma maneira de você dizer eu vou viver a minha vida e vou deixar de fazer tal coisa ou deixar de ocupar esse espaço, porque isso não faz diferença, porque isso não vai mudar o todo, não vai mudar o mundo. Isso daí é uma forma errada de pensar, porque saiba que quando você deixa um espaço, vira outro para ocupá-lo, pode ter certeza. Só que esse outro pode ser tão bom quanto você, pior do que você ou melhor do que você. Mas geralmente o que acontece, o que a história tem ensinado, é que algo pior substitui a você. Então entenda que você, principalmente você cristão, é muito importante nesse mundo. Pois bem, tá vendo que o pensamento meu, ainda bem, né, não é compartilhado só por mim, né? Outros do passado também pensavam como eu penso hoje. Pois bem, e é baseado nesses propósitos, nesses ideais, nessa transformação de mundo que nós estamos sofrendo,
é que eu fiz tudo isso, eu fiz esse canal, fiz essas aulas e eu quero passar isso para vocês, tá bom? Muita gente, continuando aí agora, entrando na questão da aula, muita gente pensa que, principalmente aqueles que o seguem, né? Questão de Karl Marx e Friedrich Engels, ou Engels, como queiram, né? Perdão. Muita gente pensa que esses alemães eram pessoas que estavam realmente preocupados com a situação dos pobres. A questão da distribuição de renda, vamos distribuir renda, vamos fazer um mundo igualitário, um mundo em que todos possam usufruir dele de igual forma, todo mundo, né? Você pode ir lá no parque de diversões, eu também posso, né? O empresário pode e eu também posso, que sou empregado dele, né? Eu sou a pessoa que varre a rua, eu posso desfrutar daquilo. Eu posso levar minha família no museu, por exemplo, no final de semana. E se eu for o presidente da República, eu também posso, né? O mundo onde é igual para todos, tudo é igual para todos. Bom, não é bem assim que funciona, não é verdade? Nós sabemos muito bem que a nossa sociedade e principalmente isso tem a ver com a natureza humana, né? Ela não se adapta, ela não se adequa, ela não se encaixa. Esse modelo de comunismo, esse ideal, não que o comunismo seja uma ideologia, ele é uma cultura, como bem disse o professor Olavo de Carvalho, né? Ele na realidade, ele propõe algo que foge aos padrões da natureza humana. Nós não somos assim. Nós não somos assim. De vez em quando nós somos assim. Entendeu? Entendeu a diferença? De vez em quando eu quero ajudar o meu próximo, para que as coisas não fiquem tão difíceis para ele, para que as coisas fiquem um pouquinho mais iguais, né? Mas na realidade, lá no fundo, o ser humano, a sua natureza é uma natureza egoísta, é uma natureza gananciosa. Eu sei que tem muito comunista e socialista que vai concordar nesse ponto comigo, que essa ganância, né, levou ele a se tornar um capitalista aí extremamente indiferente aos problemas sociais. Mas na prática não é bem assim que funciona, tá bom? Por quê? Porque você tem que entender também o outro lado dessa balança. É verdade que tem capitalistas que são terríveis, que eles já têm um patrimônio absurdo de 100 milhões, de 1 bilhão de dólares, 10 bilhões de dólares e por aí vai, né? Já tem dinheiro mais do que suficiente para a 10ª geração dele. E ainda assim a pessoa quer mais. Existe pessoa assim? Existe. Existe. Tá? E ó, vou te falar uma coisa. Existem pessoas assim que financiam e patrocinam o socialismo e o comunismo no mundo. Então você que é socialista, você que é comunista, pense aí no que eu acabei de falar agora, né? Esse tipo de pessoa que vocês tanto atacam, que vocês tanto denigrem a imagem, né, dessa pessoa, pensa bem comigo. Se na realidade esse não é um problema no fundo da natureza humana. É um problema que nem você, socialista, e nem eu, conservador, vai resolver. Nenhum de nós dois tem essa capacidade. Mas tem uma coisa que é capaz de transformar o ser humano, né? Teve uma vez um discurso muito famoso em Hyde Park, lá em Londres, em que um comunista disse assim, ele viu um mendigo lá, né, no meio da multidão, ele estava discursando, e ele viu um morador de rua com seus trapos, e ele disse assim, o comunismo vai dar uma nova roupa para esse homem, e todos aplaudiram, não é? E teve um cristão que falou assim, eu posso falar, posso dar uma palavra? Sim, claro, pode falar. Tudo bem, eu concordo com você, o comunismo realmente vai dar uma nova roupa para esse homem. Mas o cristianismo, e essa é a diferença, vai colocar um novo homem dentro da roupa. Vocês entenderam qual é a diferença? Então é isso. Essa é a proposta, tá entendendo? Você que ainda não provou do que é o verdadeiro cristianismo, não esse cristianismo escandalizado, não esse cristianismo podre que nós vemos por aí, principalmente na televisão, um cristianismo que se vende, que se corrompe, um cristianismo que escandaliza. Isso daí não é cristianismo, nunca foi cristianismo.
Se alguém vive na prática do pecado, vive na prática dos erros, né, e trazendo mais ódio para cima do cristianismo do que afeição, do que simpatia, essa pessoa não é cristão. Não considere esse tipo de pessoa cristão. Porque hoje em dia você pode falar o que você quiser, mas ser aquilo que você fala é outra coisa. Não é verdade? Até você que é socialista, que está me vendo, que é comunista, eu posso falar que sou socialista, mas isso me faz um socialista? Isso me faz um comunista? Não. Eu vou ter que praticar alguma coisa até que você acredite em mim e veja em mim um verdadeiro comunista, um verdadeiro socialista. Assim é também no cristianismo. Estão entendendo? Então é isso. Essa é a proposta. Então, já de cara eu convido você que é socialista, que é comunista, experimente o cristianismo. Não critique, não fique xingando, não fique nos atacando. Experimente. Entendeu? Para depois falar que isso é ruim. Mas você pode dizer para mim, mas e você, Wagner? Você já experimentou o comunismo e o socialismo? Na realidade, eu tentei pensar dessa forma durante muito tempo. Eu fazia muitos cursos quando eu estava no Brasil, no Senac, e eles falavam de uma coisa chamada terceiro setor, que inclusive faz parte do pensamento socialista, né? Essas ideias de terceiro setor. E lá eu tomei contato com isso e procurei trabalhar com isso e tudo mais, né? Conheci pessoas interessantes? Conheci pessoas que tinham um olhar para a sociedade muito bom? Conheci, é verdade. Mas na realidade, o socialismo ele não pode ser experimentado na sua totalidade. Essa é a grande diferença. Entendeu? Por quê? Porque ele não existe como Karl Marx e Engels escreveram. Não existe. Talvez vocês desejem muito que isso exista e vocês trabalhem para que isso exista. Mas o socialismo e o comunismo, eles não existem. Essa é a diferença. Então, eu não posso experimentar o comunismo e o socialismo se ele não existe na prática. Se eu for em Cuba, não é comunismo, não é socialismo que existe lá. Muita gente fala, mas sim, eles falam que são marxistas, mas eles não são. Porque as propostas foram uma e o que está sendo feito na prática é outra. Talvez Adam Smith também, quando escreveu sobre como deveria ser um Estado mínimo que fizesse só as suas obrigações e deixasse que o mercado livre, o mercado, ele se adequasse, se adaptasse às situações da vida e às necessidades dos seres humanos. Ora, talvez ele, da mesma forma, imaginava que se alguém adotasse aquilo que ele escreveu, também viveria um capitalismo perfeito. Só que isso também nunca existiu. Essa é a grande verdade. Todo mundo tem um olhar social, vamos colocar dessa forma. Todos os seres humanos. Todos nós. Num grau maior ou menor. Não é verdade? Então, assim, tenta mudar a sua forma de ver o mundo e de ver as coisas. O mundo não é só... vamos colocar aqui, você que está me vendo é o contrário, né? O mundo não é só socialismo e comunismo, e nem é só capitalismo ou o anarcocapitalismo. Não. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio de pensamento chama-se cristianismo. Isso é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Quando o ser humano atingir esse equilíbrio de ideias, uma ideia que trabalhe o mercado de uma forma não gananciosa, de uma forma coerente, que o mercado seja um mercado capitalista saudável e saudável para a sociedade, para o social também, nunca ignorando ou deixando os problemas sociais de lado. As duas coisas devem se equilibrar. E quando as duas coisas se equilibram, se atinge então aquilo que eu chamaria de a perfeita sociedade, vamos colocar assim, né? Muito bem, mas isso é apenas um sonho, isso não existe na prática, não é verdade? Eu só quero dizer o seguinte, tanto o capitalismo não pode esquecer os problemas sociais,
assim como o socialismo não pode ignorar que sem o capitalismo ele não existe, simplesmente assim. Então, vamos mudar a nossa forma de ver o mundo, tudo bem? Vamos contar um pouco de história agora, sobre Karl Marx e Engels. Eles foram homens que não foram aliás, homem nenhum, né? Vamos falar o português, claro, vamos falar a verdade, né? Eu devo estar todo descabelado aqui no vídeo. Mas tudo bem, eu também sou um ser humano igual a você. Também tenho os mesmos erros. Eu acho que eu não penteei o cabelo direito, mas tudo bem, né? Qual o problema? O que importa aqui é o conteúdo. É isso aqui o que importa, né? É aquilo que nós estamos falando. Eu já vi gente aí, canal aí do YouTube, aí que o cara fez o vídeo lá de shorts e de camiseta regata e todo descabelado. E tudo bem, né? O cara lá tem milhões de seguidores. Não tem problema nenhum, não é verdade? O que importa mesmo, que as pessoas querem, é que o conteúdo do canal, principalmente, né, aquilo que a pessoa fala, seja coerente, seja sensato, seja uma coisa plausível, seja uma coisa que seja possível de ser realizada. Bom, mas hoje o assunto é Karl Marx e Engels, né? Então, antes que você fale que eu admiro aí homens mundo afora e tudo mais, né? Realmente, eu tenho referências no mundo, né? Todo conservador tem suas referências, na é verdade? Aí tem Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né? Agora tem o Trump, teve o fundador lá, teve Edmund Burke, hoje em dia tem o escritor Scruton, tudo bem, mas eles não são os meus modelos perfeitos. Eu só tenho um modelo perfeito que se chama Jesus Cristo. O resto são homens e todos eles são falhos. E você que é socialista e comunista que está assistindo esse vídeo, você tem que entender que Marx e Engels também eram homens, também erraram, também tiveram problemas, também tiveram desvios de moralidade, desvios de conduta, como todos os seres humanos. O problema é que eles eram populares, né? Ou se popularizaram depois, na verdade. E o que eles escreveram se tornou algo referência para outras pessoas. E isso é um perigo, né? Enquanto que você está fazendo na sua vida só prejudicar você, isso é uma coisa. Outra coisa é quando atinge milhões e milhões de pessoas, não é verdade? Pensa aí sobre esse assunto. Então, eu vou falar um pouco de Marx e Engels, né? Eu até na outra aula peço desculpas, a outra aula do sábado passado não foi uma aula muito boa, eu estava com muito sono, estava cansado, não deveria ter gravado o vídeo daquela forma. Eu tenho que ser maduro e tenho que ser homem suficiente para assumir aquilo que eu estou falando, entendeu? Então, assim, a aula passada eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é o Manifesto Comunista, né? Que foi a primeira publicação de Marx junto com Engels. Veja bem, eu não estou falando que foi a primeira publicação deles, tá? Mas juntos foi a primeira publicação, tá bom? Engels não era amigo de Marx, ele foi apresentado por um homem chamado Moses e eles se tornaram amigos, né? Depois que ele foi apresentado. E eles acabaram escrevendo esse manifesto comunista aí, que foi uma forma de eles manifestarem o pensamento deles. Pois bem, o problema é que o manifesto comunista já revela algumas coisas que são complicadas, né? Eu vou resumir um pouco a coisa. Aliás, o manifesto comunista nada mais é do que aquela primeira aula. Lembra quando nós começamos tudo, né? Vai lá clica lá no meu. Abaixo tem um link aqui, na Perspectiva Conservadora. Você clica, vai abrir o canal. Clica lá, tem lá. Eu já coloquei na playlist, tudo separadinho. Tudo separando, tudo direitinho, tá? Tem uma pasta lá só dos vídeos de análise, na playlist. E tem outra pasta só dos vídeos da aula, já organizado para ficar mais fácil para você, tá bom? Então, a aula de número 1, eu coloco as características do socialismo e comunismo. Então, lá você vai ver nada mais, nada menos do que é o Manifesto Comunista, né? De forma resumida, porque eu não estou aqui para dar um estudo super aprofundado sobre o que eles escreveram, até porque a obra é grande demais. Se eu fosse fazer isso, o vídeo seria longo demais, eu ia ter que dividir ele em 20, 30 partes
para poder falar sobre tudo que foi escrito. Escreveram muita coisa, entendeu? Mas eu fiz o vídeo para alertar você sobre isso, sobre a forma deles pensarem. É isso que eu quero colocar aqui. Era uma forma de pensar saudável? Em alguns pontos até que era. Quando eles falam lá que deveria haver uma justiça social, que deveria haver igualdade entre as rendas do que eles, né, recebiam realmente, de fato, das empresas, né, eu entendo sim que isso deveria ser colocado em prática por todos até hoje. Eles acertaram em alguns pontos. Eu não posso falar que está tudo errado o que eles escreveram lá. Mas que tem muitos erros? Tem. Não é uma questão de, você é conservador, é por isso que você está falando. Não, não é. Não tem nada a ver. Entendeu? Uma coisa funciona ou ela não funciona. Não teve inventos na história. Vou colocar as invenções como referência. Não teve, antes do Santos Dumont lá voar lá em Paris com 14 bis, não teve um monte de modelo de avião que fizeram? E deu errado, o avião subia, caía. Começava a subir 2, 3 metros, bum, ia pro chão de volta. Entendeu? É simples assim, ou uma coisa funciona ou ela não funciona. Tá bom? Então, como modelo de governo, não adianta querer implantar isso. Pensa comigo, se você implantasse do jeito que eles colocaram, né? Do Manifesto Comunista, com isso daí não é produtivo, então vamos tomar, então agora vai pertencer ao Estado, e isso daí, seja empresa, seja propriedade privada, está entendendo? Se você começar a deixar tudo nas mãos do Estado, o Estado, ele é governado, isso não tem como, aí que está o erro. O Estado, ele é sempre governado por homens. Esse é que é o problema. Então não é questão de ser comunismo, socialismo, ou qualquer outro ismo, anarquismo, ou capitalismo, não importa. Se quem está governando tem poder demais, vai dar errado. Não importa qual é o sistema que você criou. E falando de Karl Marx e Engels, esse é o erro deles. Não pode dar poder demais para 1, 2 ou 10, um grupo muito pequeno de homens. Não pode. O poder corrompe, muito poder corrompe absolutamente. Isso já tinha sido, acho que foi Francis Bacon que falou isso. Então, não tem jeito, não tem como fugir. Entendeu? Esse pensamento de Estado inchado, de Estado grande, não vai funcionar nunca. Seja você quem for, e não vai dar certo. Nós vimos isso no Brasil. Você brasileiro assistindo esse vídeo, tá dando certo? Esse Estado enorme que fizeram aí, não foi? Em vez de privatizar um monte de empresas aí, em vez de diminuir ministérios, reduzir o número de cargos comissionados, enxugar o Estado, para que assim eu gaste menos dinheiro e preciso cobrar menos impostos do povo. Se o Estado é grande, o Estado tira dinheiro da onde? Do povo. Então eu vou oprimir mais o povo, eu não vou favorecer o povo. Concorda comigo? Como é que eu vou favorecer o povo se eu quero um Estado grande, um Estado enorme? Né? Simples assim, não tem muito o que pensar. Não é complicado esse assunto. Né? Eu não sei porque complicam isso. Eu entendo as questões lá de mais-valia que foi ensinado por Marx, né? Acho que foi no Capital, né, que ele escreveu isso. Então, assim, eu entendo aqueles pontos lá. Eu li aquilo lá. Eu sei que tem mais-valia absoluta, relativa. Eu sei disso daí também. Mas veja bem, no final das contas, é claro que o trabalho tem o seu valor? Tem, não é verdade? E é claro que o que emprega você e o que te dá a renda também tem que pagar de acordo com o que você trabalhou, também tem que fazer isso. Tem que ter um salário justo. Nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. Ele tem que dar o justo, aquilo que é justo. Ou seja, o que é justo? É aquilo que cobre as suas necessidades básicas, as necessidades mínimas de um ser humano. Não é verdade? Habitação, vestimenta, alimentação, e etc. Locomoção. Então essas coisas têm que estar juntas. O problema é o seguinte:
é que quem paga o salário para o trabalhador depende daquilo que ele recebe. E aí é que está algumas falhas do sistema, da proposta que foi feita. Por quê? Porque se propõe que você pague de acordo com o que vale o trabalho. Não, mas eu não posso te pagar de acordo com o que vale o trabalho, exatamente como vale o trabalho. Por quê? Porque existem outros fatores que fazem o preço do produto. Mesmo que o seu produto que você fez trabalhador, você se esforçou muito, se esmerou e fez uma coisa muito boa, no final das contas, o que vale, quem vai determinar o valor, nem é você e nem é o seu patrão, é quem compra. Não é verdade? Por quê? Quem compra vai dizer, não, é 1.000, não vou dar 1.000 nisso daí. Eu vou dar 500 nisso daí. Entendeu? É simples assim. Se ele não conseguir receber o que ele esperava receber, é lógico que na hora de repassar o valor de salário para quem trabalhou, o salário vai ser menor. Essa é uma conta muito simples de ser realizada. Entendeu? Então, achar esse equilíbrio não é fácil. Não é simplesmente impor uma regra e querer que ela aconteça. Não funciona assim. É por isso que essa adaptação do mercado, deixar que o mercado se adapte, é melhor. Por quê? Porque em vez de você ter um controle de um homem ou de um grupo pequeno de homens, né? Homens, quando eu falo homens, é seres humanos, tá? Me referindo à raça humana. Pode ser uma mulher no governo, não tem nenhum preconceito, não. Margaret Thatcher foi uma grande líder, não tem problema nenhum. Homem ou mulher, mesma capacidade, tá? Então, quando você coloca poucos seres humanos no controle, dá errado. Quando você deixa muitos decidirem o que é correto, as coisas fluem melhor, que é o que acontece nessa economia de mercado, né? Ou seja, se o mercado começar a rejeitar demais uma coisa, o mercado vai ter que se adaptar e fazer aquela coisa melhor, seja o que for. Vou colocar o exemplo de um carro. Se ele der muito recall, né, a pessoa tem que ficar voltando toda hora lá para a concessionária para consertar, o interesse vai lá embaixo. Ninguém vai querer comprar mais aquela marca de carro, nem aquele modelo. Então, você viu como o mercado determina as coisas, é melhor assim, o mercado regula. E isso vale para muitos setores da nossa sociedade, né? Deveria servir para outras coisas também, inclusive para o Estado, para a relação com o Estado, né? Índices de avaliação do Estado que fariam com que, se aquele serviço do Estado fosse muito ruim, né? Então teria que ser feita uma troca, uma mudança, uma alteração para que aquilo volte a funcionar normalmente. Bom, aí está a questão de Marx e Engels, né? Questão de trabalho, de relação de trabalho, que o Manifesto Comunista colocou. Um outro problema muito sério e que vai contra a natureza humana é a questão da moralidade, né? Nós percebemos aí, e você, socialista comunista, você tem que dar o braço a torcer, é verdade isso? O comunismo e o socialismo é amoral, não é verdade? Ou seja, vale eu fazer do jeito que for necessário para eu atingir aquilo que eu quero. Opa, não é bem assim que funciona. Você acha que... O que vocês acham, você que está aí começando no socialismo e no comunismo? Você acha que isso vai dar certo? Você acha que a sociedade vai aceitar bem isso ou não? Lógico que não. Né? Eu já estou opinando aqui. Isso aqui é uma aula, mas eu não podia estar opinando. Mas eu estou dando uma opinião porque eu entendo que nós chegamos num ponto tão crítico hoje da nossa história, tão triste, que se eu não começar a opinar e não começar a me posicionar, as coisas vão começar a degringolar, as coisas vão começar a se destruir. Nós estamos indo para o caminho da destruição. Eu coloquei num comentário lá do YouTube esses dias que a indiferença agora é o caminho para a destruição. Se você quiser pavimentar um caminho para a destruição, fique indiferente. Não dá mais para ser indiferente, né? Nós temos uma eleição amanhã. Amanhã nós vamos eleger, né? Aliás, é uma super eleição, né? Eu acho muito estranho, né? Aqui nos Estados Unidos não é assim, né?
Eu acho muito estranho numa eleição você fazer tanto, parece até que é de propósito, né? Por que eles fazem desse jeito, né? Eu não concordo com isso. Acho muito errado isso. Né? Deveria ser, por exemplo, no próximo final de semana você fazer uma outra votação e tal. Mas, ou em outra data. Mas tudo num dia só, presidente, 2 senadores, 2 tipos de deputado, governador. Ah, pelo amor de Deus, né? Tudo errado isso daí, tá todo errado esse sistema. Isso na cabeça de uma pessoa mais simples, né? Porque eleição é uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, você não está acostumado, você não elege, não faz eleição todo dia, entendeu? Então a pessoa não está acostumada com isso. Então ela vai começar a preencher, ela apertar os botões, a chance de erro é muito grande, né? Vai digitar o número errado, vai se confundir, vai ver lá senador, vai confirmar, depois vai aparecer de novo o senador, ela fala, meu Deus, será que eu já digitei? Será que eu tenho que digitar de novo o que eu já digitei antes? Porque a pessoa não sabe que são 2 senadores. E eu não vi nenhuma propaganda ensinando isso. Até aproveitar essa aula aqui para ensinar isso. Você que vai votar amanhã, cuidado, não fique surpreso, né? Vai ter lá, vai aparecer muita coisa na tela. Não adianta você votar lá para presidente lá e sair da cabine. Não é assim não. Entendeu? Você vai votar e os números mudam, né? Presidente são só 2 números, os 2 senadores é 3 números cada um, os deputados federal é 4 números, o estadual são 5 números e governador são 2 números. Então, a chance de a pessoa errar tudo isso é muito grande. Cuidado com isso daí, na hora de você votar. Confirma tudo direitinho. Eu não sei por que não aprovaram o voto impresso, porque no voto impresso você tinha como confirmar, ia ter uma máquina do lado que imprime o que você fez. E aí você ia olhar, ver, só ia olhar, você não ia pôr a mão naquilo. Você só ia olhar e ver se estava tudo certo. Tá tudo certo? Era isso que você queria? Era. Aí você ia lá e confirmava na própria urna. Se não tivesse certo, você apertava corrige, voltava e colocava o número certo. Mas do jeito que estão fazendo, só a urna, a chance de erro é muito grande. Imagino que o número de votos errados deve ser muito alto no Brasil. Eu nunca vi essa estatística, né? Porque o Tribunal Eleitoral também não passa pra gente. Mas é isso. Então, vocês viram aí como é que essas coisas de deixar o poder na mão de poucas pessoas, aí tá tudo errado, né? Eleição errada, sistema de governo errado, tudo errado. Bom, então é isso. Tome consciência aí do que você vai fazer amanhã. Muito cuidado com o que você vai fazer. Não eleja de forma nenhuma, partidos que estão ligados a tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos 14 anos no Brasil. Não façam isso. Fazer isso é destruir a sua família. Não queira que tudo continue como está. Eu sei que a maioria não quer que continue como está. Como é que eu tenho certeza disso? Ah, Wagner, como é que você sabe disso? É simples, né? Quem que colocou mais de 1 milhão de pessoas na Paulista? Me fala um candidato que fez isso. Um. Só teve um. Quem que foi? Todo mundo sabe quem foi, né? Então, se Jair Bolsonaro arrastou mais de 1 milhão de pessoas lá, sem estar presente, hein? Quem estava presente lá era o filho dele, não era ele. E sem estar presente, ele tinha mais de 1 milhão de pessoas, então eu já sei que a maioria, e para o governo também, o governo sabe disso, ninguém é bobo. Você acha que um juiz federal não sabe disso? Então, evidentemente que a população não quer isso. Só que as urnas podem definir uma outra coisa. Então tem que continuar, tem que encher a Paulista com mais de 1 milhão de pessoas de novo para pedir o fim dessas urnas aí. Isso não é adotado por outros países, não é. Então não vai ser adotado no Brasil também, concorda? Não faz sentido nenhum. Para que eu vou colocar uma coisa que todo mundo rejeitou? Né? Se todo mundo rejeitou é porque não é bom. Então vamos lá. Quais foram as consequências aí desse pensamento de Marx e Engels, né? Teve greves, teve conflitos nas ruas entre policiais e trabalhadores, né? Eles entendiam que era através desse conflito mesmo, era através do enfrentamento que eles poderiam mudar aquela situação. Um outro erro também é querer comparar os dias de hoje com aqueles dias. As condições de trabalho hoje são infinitamente melhores
que naquela época, né? E tudo era diferente, a produção era diferente, o número de produtos que se produzia era menor, evidente, porque não tinha tanta demanda quanto existe hoje, né? Os meios de produção também mudaram, né? Hoje existe a automatização, hoje existe computadores, existem robôs, então muita coisa mudou. Existem pessoas mais qualificadas. Bom, não compare aquela época com essa época aqui. Eu sei que de uma coisa eu sei, é que uma coisa que foi criada por causa desse pensamento foram sindicatos. E sindicatos, eu falo isso como trabalhador, que sempre fui na minha vida, tá? Desde os 14 anos de idade. O sindicato nunca me visitou, nunca. Às vezes eles mandavam aquele jornalzinho do sindicato, era o máximo que eles faziam, né? Mas sempre era promovendo uma eleição. Ah, vai ser votado a chapa de não sei quem lá, vai lá, você que é sindicalizado e vota no fulano, né? Então era sempre movido por interesses próprios. Não conseguia realizar, defender o funcionário, né? Principalmente quando ele saía da empresa, né? Não conseguia conquistar aquelas reivindicações que eles faziam junto às empresas ou junto do serviço público, porque eu fui funcionário público, entendeu? Então assim, de um modo geral, veja bem o que eu estou colocando, sindicato para mim não é uma coisa boa. Seria uma coisa boa se ele conquistasse coisas em favor dos trabalhadores e vivesse em favor dos trabalhadores. Mas tudo que eu vejo e eu conheço um presidente de sindicato foi enriquecimento. Foi isso que eu vi acontecer com os sindicatos. Foi muita gente ganhando muito dinheiro. E esse não é o propósito de um sindicato. Bom, nessa época de tumultos, de conflitos e de princípios de pensamento revolucionário, surgiu uma coisa chamada Escola Fabiana, tá? 1800, pegar a data certinha aqui, 1884 em Londres surgiu uma coisa que era o socialismo fabiano, que também era, na realidade, uma escola, né, de pensamento, que já, você vê que daí já começou um braço, né, do comunismo, né, do socialismo, né? O socialismo fabiano já entendia que o processo de socialismo ele se daria gradualmente na sociedade, né? Já outros não, pensavam que o socialismo e o comunismo deveriam entrar através de uma revolução, através de um enfrentamento mesmo armado que fosse. Como foi aonde? Como foi na Revolução Russa. Então, o que antecedeu a Revolução Russa, terminando aí a vida de Karl Marx e Engels, né? E daqui a pouco eu vou falar algumas citações daquilo que eles falaram, e é bem pesado, não é uma coisa fácil de falar, mas eu tenho que falar, eu tenho obrigação de falar sobre o que eles escreveram e como eles pensavam sobre certas coisas, tá bom? Para que você que é socialista ou comunista veja, tá? E eu vou colocar os livros aqui como fonte, eu não vou citar uma coisa que não existiu, tá bom? Eu vou dar a fonte para você direitinho, para você mesmo lá consultar e ler com os seus próprios olhos. Tá bom? Então, ó, o que surgiu na Rússia? Acho que foi em 1903, se a minha memória não me falha. Em 1903 surgiu. Tinha dois partidos lá na Rússia, que era os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que é uma palavra que significa minoria, né? Que na hora das votações lá acabaram tendo uma representação menor, né, que defendiam a escola fabiana, o socialismo fabiano, uma coisa mais gradual, isso deveria entrar devagar na sociedade e tal. E tinha os bolcheviques que defendiam uma revolução, eles queriam ir para o enfrentamento, se não for lá através de luta, igual foi na Revolução Francesa, então não vai ter jeito de mudar a sociedade. E quem defendia isso, e quem era o líder desse movimento bolchevique, era o senhor Vladimir Lenin, né? Eu tenho até um arrepio quando falo o nome desse cidadão aí, por causa daquilo que ele promoveu, né? O irmão dele, inclusive, tentou matar o czar russo, fez um ataque lá, né, na carruagem lá do czar, e ele acabou sendo preso, o irmão,
e Lenin começou a estudar com mais profundidade ao que Marx e Engels haviam escrito, tá? Ele também escreveu os seus livros, também interpretou Marx e Engels, ele é tão próximo, né? É praticamente o que separa o Lenin de Marx era o que? Foi o que? 20, 25 anos? Aproximadamente isso aí, né? Pouco tempo. E você vê, nesse pouco tempo já se mudou, por isso que eu te falei da natureza humana. A natureza humana não tem jeito. Alguém sempre vai pender a sua balança para um lado, vai ver as coisas que outro homem escreveu de outro jeito, então é uma bagunça, tá? Lenin já viu de outra forma, Lenin já entendeu de outra maneira, foi ele quem criou o famoso idiota útil, né? Que era a massa de manobra, que eram pessoas que ele se utilizava para chegar ao poder. Ele não estava nem aí para a causa da pessoa, mas ele só patrocinava aquilo. Isso acontece até hoje, né? Ele só patrocinava aquilo para que ele chegasse no poder. Essa era a verdade, tá bom? Bom, Lenin, eu estou acelerando aqui porque já tem muito tempo esse vídeo, está muito longo. Lenin deu início aí à Revolução Russa, 1917, foi sangue para todo lado, foi uma carnificina. E Lenin apoiava isso, ele achava correto que tinha que derramar muito sangue mesmo. Tá? É como eu já falei, o comunismo ele não vai dar certo por esse fator também, a questão da amoralidade. Ele não tem uma moral, ele não tem esse limitador, essa consciência do valor da vida humana. Então, se for para o comunismo ser implantado, vale a pena matar milhares e milhares de pessoas, tá? Eu não defendo isso, evidentemente, e eu creio que a maioria dos seres humanos no mundo não defende isso, tá? Então, se o comunismo tem crescido mundo afora, é porque as pessoas dizem o comunismo que foi feito antes, que matou pessoas, foi Karl Marx, foi o marxismo deturpado, alterado, não entendido, adulterado. Então, Karl Marx, para mim, foi a pessoa que pior se expressou na história humana. Por quê? Porque ninguém consegue fazer, pode ser, o Pol Pot tentou, errou, o Mao Tse Tung errou, o Stalin errou, o Lenin errou, né? Fidel Castro errou, Maduro errou, aqui no Brasil, Lula e Dilma erraram. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que não dá certo, né? O problema é o homem, o problema não é o sistema, é o ser humano. Quando é que vocês vão entender isso? Enquanto não mudar o ser humano, não me vem com essa que o meu sistema é melhor que o seu sistema. Isso não existe, isso é balela. Enquanto não tiver alguém decente, alguém honesto, alguém correto, alguém mais preocupado com os outros do que com ele, então sistema nenhum vai funcionar. Pense bem nisso, tá bom? Muito bem, vamos às citações então. Depois eu continuo essa questão da Revolução Russa, nós vamos desenvolver esse tema na próxima aula, tá bom? Eu vou rapidamente passar algumas citações para que vocês saibam, tá bom? Com referências, vai estar aqui na descrição do vídeo. O vídeo, eu vou indicar um vídeo muito bom do Brasil Paralelo. Eu vou falar também dos livros que estão sendo citados, vão estar lá descritos, vai estar lá na descrição, tá bom? Então, não vem me falar depois aí, você falou um negócio, você não sabia o que você estava falando, você fala um monte de besteira, né? Eu já ouvi muito isso. Você não sabe o que você está falando, pois é, mas aqui eu vou dar a fonte e basta você que acha que eu estou errado consultar, é simples assim. Não tenha preguiça, vai lá e consulte. Se você não tem acesso, pega através de leitura na internet. Lá na internet tem muitas obras que permitem que você leia, não baixar. Eu não estou falando aqui para violar direitos autorais, estou falando aqui para você ler a passagem, tá bom? Então, essas citações que eu vou falar aqui, eles escreveram, Marx escreveu, Engels escreveu. E saiba de uma coisa, e nenhum socialista pode dizer que não.
O que Engels escrevia, Marx endossava, ou seja, ele assinava embaixo, ele falava, ok, ele não está errado, e vice-versa. Um tratava o outro dessa forma. Tudo bem? Ok? É que nem hoje em dia aí, tem muita gente que fala bobagem dentro do partido, não fala? Ah, eu sou de tal partido, mas eu não penso igual ao meu partido. Poxa, então o que você está fazendo nesse partido? Pensa aí comigo. Então você me perdoa que eu vou olhar aqui para o lado, é que eu vou ler a citação para que você possa ver quem era de verdade Karl Marx e Engels, tá bom? Nada contra eles, não é algo pessoal, tá? Não era nada pessoal, isso aqui não é pessoal. Isso aqui é simplesmente revelar a verdade, o que eles escreveram. Se eu tivesse escrito isso e alguém revelasse, eu não ia poder falar nada. Porque é a verdade. O que é verdade é a verdade. Ou você não quer a verdade. Se você não quer a verdade, você está no canal errado. Então vamos lá. Questão racial. Presta atenção aí, ó. Edição de 1867 do Capital. Volume 1, parte 5, capítulo 16. Abre aspas. A produtividade do trabalho é restringida por condições físicas. Entendeu aí? Todas essas, se você não entender as citações, depois você volta o vídeo e assista de novo, tá? Para você poder comprar rápido aqui. Todas essas são dependentes da constituição do próprio homem, também da raça e etc. E da natureza em volta. Então ele fala aí que a raça restringe condições físicas para trabalho. Será que funciona assim? Será que, vamos ver então na prática isso. Vamos pegar um americano, vamos pegar um russo, vamos pegar um africano e vamos pegar um japonês. Né? Então vamos pegar essas 4 pessoas. Será que os 4 podem realizar a mesma coisa? Sim ou não? O que vocês acham? Fala aí nos comentários aí, comente aí. Você acha que, ou não, ou você acha que um prevalece? Não, esse aqui é melhor para fazer esse trabalho aí do que esse aqui. Se o trabalho fosse levantar uma parede, serviço de pedreiro, né? Você acha que alguém aí seria incapaz? Se o trabalho fosse trabalhar numa fábrica, ele vai montar uma peça em outra peça, você acha que vai mudar de uma raça para outra? Karl Marx achava que sim. Tá? Para mim, isso daí já é uma forma de racismo, tá bom? Vê aí o que você pensa. O que você acha sobre isso. Vamos passar para outro. O Capital, volume 3, capítulo 47. Abre aspas. Aqui se apresenta a possibilidade de que para um desenvolvimento econômico ocorrer, depende de condições favoráveis, tais como características raciais inatas. Desenvolvimento econômico depende de uma condição favorável que é a raça? Será? Muita gente se desenvolveu. Vamos ver quem se desenvolveu. Desenvolvimento econômico. Coreia do Sul teve desenvolvimento econômico muito bom? Sim, são coreanos. Americanos, é outra raça, não tem nada a ver com eles. Desenvolveram? Sim. E aí? Outros países do mundo se desenvolveram e eram de outra raça? Vamos pegar os australianos? Sim. E aí? Japoneses? Sim. Tantos outros, né? Tailandeses. Tailândia é um país muito bom. Pouca gente conhece, mas é um país muito bacana, muito bom de se viver. E se desenvolveram. Tem serviço de saúde muito bom, comida boa, barata, um povo extremamente agradável. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Como é que um ser humano pode chegar a esse ponto de falar que o desenvolvimento econômico depende de raça? Pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência e parar de admirar pessoas que falam esse tipo de coisa. Eu não tô nem aí se é Marx, se é Platão, se é... Você tá entendendo isso? Não é uma coisa pessoal. É claro que foi Marx quem disse isso, mas se fosse outro, se fosse Jesus Cristo que tivesse dito isso, eu deixava de ser cristão.
Se eu descobrisse isso, eu deixava o cristianismo, eu abandonava. Porque não existe essa história de raça. Todo mundo é ser humano, é ser humano, é ser humano. Todos somos iguais. Todo mundo tem as mesmas necessidades, todo mundo nasce do mesmo jeito e morre do mesmo jeito. Bom, Engels. Engels no livro Notas ao Anti-Dürer, edição de Moscou, de 1977, páginas 443 e 444, está escrito assim: se, por exemplo, entre nós, os axiomas matemáticos, vamos colocar a matemática lá, as equações e tal, eu estou tentando traduzir assim para ficar mais fácil para você entender. Se, por exemplo, entre nós, os axiomas matemáticos parecem auto-evidentes, ou seja, é fácil, né, para nós, né, nós que ele fala, o que ele era? Ele era alemão, né? Povo branco, alemão. Isso te lembra alguma coisa? Segunda Guerra Mundial, né? Raça superior, arianos. Não preciso falar, né? Você não é bobo. Você que está me assistindo, você não é bobo. Você sabe do que eu estou falando. E você sabe que aqui pode ser a origem daquilo que foi feito depois. Tanto que Hitler citou Marx. Ninguém pode dizer que não, porque está no livro dele. Citou sim. E ele escreveu aí. Então, se para nós parecem auto-evidentes, né, para nós é fácil. Isso daí é muita arrogância. Isso se deve exclusivamente à herança acumulada. Herança acumulada, vê se pode. Herança acumulada que ele está falando é herança genética, que foi transmitida do avô dele para o pai dele até, entendeu? Desse tipo de coisa que eu estou falando. Seria muito difícil ensiná-los através de uma prova a um bosquímano africano, um bosquímano, um indígena. Então seria muito difícil ensinar matemática para um indígena. Ou a um negro australiano. O que vocês acham? Racismo puro? E aí? Considera isso aí, no seu coração. E depois confere lá. Não precisa acreditar em mim, confere lá no livro. Origem da família. Vamos para aí, outro livro dele, ó. Origem da família, da propriedade e do Estado. Está escrito: a abundância de carne e leite na dieta dos arianos. Ó, a palavrinha aqui. E dos semitas. E particularmente os efeitos benéficos desses alimentos no desenvolvimento das crianças podem talvez explicar o superior desenvolvimento dessas duas raças. Superior desenvolvimento dessas duas raças. Ele considerava arianos e semitas. Semitas são os judeus, tá bom? Vou deixar bem claro, para você não ficar confuso. Arianos, alemães. Tá bom? Cuidado. Cuidado com isso aí. Superior. Então, o racismo deles era muito claro mesmo. Ninguém pode dizer que eles não eram racistas. É muita citação, é muito texto. Tem outro aqui, ó, desse mesmo livro. Nós vemos o desenvolvimento econômico como aquilo que, em última análise, determina o desenvolvimento histórico. Mas a raça é um fator econômico. Karl Marx e Friedrich Engels. Trabalhos colecionados, ou coleções de trabalhos, traduzindo, que foi autorizado pelo Instituto Marx Engels, tá? Então tem uma coletânea lá de cartas, de escritos deles, esse livro aí. Eu vou colocar na descrição e vou colocar aqui no vídeo também a capa do livro. Eu vou lançar aqui na edição a capa para você não ficar falando que eu estou inventando coisa, tá? Uma carta que foi escrita lá, tá lá dentro desse livro, carta de Marx para Engels, dizia assim, eu vou pegar do meio do texto para frente, né? Relativo a uma pessoa que eles conheciam lá, que se chamava Lassar, se não me falha a memória. Dizia: os avós maternos talvez tenham se misturado com um crioulo. Está escrito assim lá. Agora essa mistura de judeu com alemão, por um lado, e sua ascendência negra, por outro, deve inevitavelmente produzir um resultado muito peculiar. A capacidade desse sujeito de importunar também é coisa de crioulo. E aí? Racismo ou não? O que vocês acham? Consulte lá.
Sobre genocídio, o que eles escreveram? Tem muita coisa, se eu for falar vai ficar tempo demais, mas eu vou falar só 2 ou 3 citações. Os livros vão estar na descrição aqui do vídeo. Leia tudo e tire suas conclusões. Num artigo chamado A Luta Húngara, da Gazeta Renana, entre 1848 e 1849, Marx escreveu: a guerra geral que surgirá esmagará os eslavos e fará desaparecer esses povos medíocres completamente. Uau! A próxima guerra mundial resultará no desaparecimento da face da terra não apenas de classes e dinastias reacionárias, mas também de povos reacionários inteiros, e isto é progresso. Esse pensamento, eu vi uma congressista na França defender esse tipo de coisa. Na Alemanha também. Defender isso, que através da destruição de um povo e da dominação de um novo povo, de uma outra raça dentro do seu próprio país, isso é progresso. O que você acha? Isso é progresso? Pensa aí. Fala nos comentários. Tem muita coisa para a gente comentar aí e para a gente meditar e falar sobre esse assunto. Marx Engels, Werk, nome do livro, volume 6, página 286. Aos slogans sentimentais de fraternidade que nos são oferecidos no nome das nações mais contra-revolucionárias da Europa, nós devemos responder que o ódio aos russos foi a primeira paixão revolucionária dos alemães. E eles são alemães, tá? E continua sendo que desde a Revolução o ódio aos tchecos e aos croatas se juntou a esse ódio e que nós, numa aliança com os poloneses e os húngaros, apenas por meio do terror mais decidido contra esses povos eslavos, podemos salvaguardar a Revolução. Ou seja, somente através de um ódio que gera terror é que nós podemos salvaguardar a Revolução. A Revolução do Proletariado. Eles defendiam isso, tá? Eu estou falando de raças. Quando eu falo raças, é uma raça inteira, incluindo idosos, adultos, mulheres e crianças. Olha só. A luta impiedosa de vida e morte contra os eslavos, eles odiavam os eslavos, eles consideravam uma raça inferior. Leia os livros, não precisa acreditar em mim, não. A luta impiedosa de vida e morte contra os eslavos traidores da Revolução, uma luta de extermínio e o terrorismo implacável, não no interesse da Alemanha, mas no interesse da Revolução. Ou seja, vocês viram como é a moral? É aquilo que eu falei. Se para chegar na Revolução do Proletariado eu tiver que matar uma raça inteira, ok. Nova Gazeta Renana, 10 de setembro de 1848, volume 5, página... Não coloquei a página aqui. Vai lá no volume 5 e leia lá. Depois eu ponho aqui na descrição. O armistício dinamarquês prussiano, nome do artigo. A natureza dos escandinavos é o entusiasmo pelo brutal, pelo sórdido. Eles não gostavam de muita gente, né? Você reparou, né? É o entusiasmo pelo brutal, pelo sórdido, pela pirataria, as características nacionais dos velhos nórdicos para aquele tipo de vida entranhada, que é incapaz de se expressar em ideias exuberantes, em sentimentos e palavras, mas só pode se expressar em atos, a saber, em atos de crudeza contra as mulheres, bebedeira interminável, desvario alucinado, alternando-se com a sentimentalidade chorosa. Bom, e aí depois eles falam dos irlandeses, eles falam dos bretões, eles falam de vários povos, eu não vou ficar falando de todos eles aqui. É muita coisa, muito material, muita informação, tá bom? Leiam os livros que eu vou colocar na descrição, leiam esses daqui, se eu citei alguma coisa que não tiver na descrição também, leia lá, verifique isso, tá? Então, você socialista e comunista deve estar com raiva de mim? Não fique com raiva de mim, fique com raiva de quem escreveu isso. Não fui eu que escrevi isso. Se fosse, você podia me atacar, mas não fui eu. Foi Marx e Engels que escreveu isso, tá bom? Foram os pais do pensamento socialista e comunista. Então, muito, muito cuidado. E você, brasileiro, fique sabendo
que um dos maiores defensores do socialismo fabiano é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Cuidado com esse cidadão, não confie em nada do que ele disser e nem nada do que a esquerda disser, porque eles estão comprometidos, não é com o povo brasileiro. Eles assinaram um documento deixando isso muito claro, tá bom? Não me ataquem. Não fui eu que escrevi isso, não fui eu que assinei acordos espúrios, não sou eu que sou amoral, não sou eu que estou matando a torto e a direito e falando que está tudo bem, o que importa é a revolução do proletariado, quando não é. O proletário, aliás, nunca foi beneficiado em revolução em nenhum país que se diz hoje socialista comunista. Tá bom? Pense nisso, medite aí, tire suas conclusões, vote amanhã com consciência, com juízo, pensa bem direitinho lá. Se tiver que mudar o seu voto, mude, mesmo que seja de última hora. Não para com esse negócio de querer votar em candidato com 1%, 2%, 5%. Isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Não tem jeito, você vai ter que decidir. A votação de amanhã é histórica. É algo muito grande, é algo que vai perpetuar no poder uma força que já vinha dos governos anteriores, e você vai perpetuar isso por muito tempo, porque eles vão criar leis que vai amarrar totalmente. Talvez não tenha nem uma próxima eleição, viu? Tome muito cuidado com isso. Talvez nem haja uma próxima eleição, tá? Talvez seja a última se você votar errado. Então, não permita isso aconteça. Então, está polarizado mesmo, não tem jeito. Ou é esse pensamento de esquerda, tá? Que infelizmente eles se perderam ao longo do caminho, do meu ponto de vista, se perderam. Se eles olhassem só pelo social seria ótimo, mas não foi isso que aconteceu na prática, né? O seu líder aí está preso, está na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro e respondendo mais 5 processos. Essa pena pode aumentar mais ainda. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Ou vocês têm a opção de Jair Bolsonaro, não é o candidato perfeito nem maravilhoso, nada disso. Mas é alguém que pelo menos não está envolvido em corrupção e tem propostas de uma economia liberal. Defende a família. Então, essas coisas são boas. Está montando um ministério técnico pela primeira vez. Me mostre um outro ministério aí nos últimos... Desde que foi redemocratizado, né, o Brasil, desde que voltou, desde Tancredo Neves, né? E aí, teve algum governo que colocou um governo técnico lá? Hã? Ministro da Economia, Ciência, Tecnologia, Educação, Saúde, Cultura? Não, não teve. Era o amigo do partido, era um cara que não entendia nada sobre aquele assunto, não sabia nada de saúde, nada de educação. Não dá, né? O Brasil não aguenta mais isso. Isso é uma bagunça. Então, vote com consciência, não tem jeito, você tem que decidir. E outra, se houver alguma coisa errada, preste muita atenção. Se não der o resultado que todos esperam, porque não tem jeito, não tem outro resultado, pelo número de pessoas que se manifestaram no Brasil inteiro, se der outro resultado, então cuidado. As manifestações vão ter que ser constantes. O povo vai ter que se juntar um número muito grande mesmo. Estou falando de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas ou mais, principalmente em Brasília, em frente ao Superior Tribunal Federal, em frente ao Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, outra coisa absurda, né? Só o Brasil tem um tribunal eleitoral, né? Bom, o povo tem que se mobilizar, tem que mostrar para eles que eles não podem utilizar a fraude, não pode utilizar desse estelionato eleitoral que eles estão querendo fazer. Com relação às urnas eletrônicas, já tem alguém investigando isso com seriedade, já tem um cientista que conhece profundamente a urna eletrônica, que trabalhou junto ao governo, ele conhece tudo sobre esse assunto. Eu vou deixar o link na descrição com o vídeo. Ele tem um método de apuração para ver se houve algum tipo de fraude ou não. Ele vai indicar a porcentagem de fraude que pode ter ocorrido fraude. Na última eleição, por exemplo, deu mais de 73% de chance de ter ocorrido fraude. Então, houve fraude e talvez queiram repetir agora, tá?
e esse mesmo índice já foi usado em outros países do mundo para verificar se houve fraude ou não em empresas, em tribunais e etc. Tá? Isso é uma coisa muito séria e muito utilizada no mundo, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, assistam lá, o especialista vai te contar em detalhes como é isso. E divulguem esse vídeo, divulgue esse canal, divulgue esse vídeo que eu vou colocar na descrição, né? Vamos nos ajudar, vamos propagar o bem, vamos, você que é de bem, vamos fazer uma grande corrente, vamos ser fortes, vamos ser unidos, que assim nós vamos fazer a diferença. Assim nós podemos fazer um mundo melhor para todos, tá bom? Então é isso. Clica aqui embaixo no link, por favor, se você puder, né? Se tiver condições para isso, né? Dá lá sua contribuição no Apoia-se ou na conta do Banco do Brasil, tá bom? Facebook, também link aqui em cima. Canais recomendados, eu vou colocar aqui também. Espero você na terça-feira, na próxima aula. Na próxima aula não, próxima aula é sábado. Terça-feira nós vamos fazer uma análise muito boa, muito apurada. Eu vou voltar nesse assunto aí de eleições e também vou falar sobre uma coisa que acho que nenhum youtuber falou até hoje. Te aguardo na terça-feira. Fica com Deus, um abraço, tchau.